Então vamos orar, pedir a Deus que esteja assim, consolando toda essa família aí. E nós vamos convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor em Romanos. Vamos fazer da seguinte forma: as irmãs abram para mim Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, e os irmãos vão abrir Romanos capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 12. Então as irmãs abrirão em Efésios 2, de 1 a 3, e os irmãos em Romanos 3, de 10 a 12, e as irmãs vão iniciar a leitura. Convido as irmãs que possam iniciar a leitura de Efésios 2, de 1 a 3. Para os irmãos romanos, podem fazer leitura, os irmãos. Vamos orar. Pai, primeiramente nós nos aproximamos de Ti para rogar as misericórdias do Senhor sobre a vida da Sueli e toda a sua família, com a perda do seu esposo, o reverendo Didi. Pai, ameniza o sofrimento, a dor, a tristeza no coração de todos os seus familiares. Teu Espírito Consolador tenha misericórdia de cada um deles, que eles possam experimentar a boa vontade do Senhor para com eles. E quanto a nós aqui, ó Pai, nós oramos ao Senhor sabedoria, humildade, entendimento, coração quebrantado, porque seremos confrontados pela Tua Palavra. Ouviremos, ó Deus, aquilo que o nosso coração não deseja ouvir. Coração que de fato não se curva diante de Ti, não se submete à Tua vontade soberana. Mas por outro lado, aqueles que de fato foram chamados por Ti, podem então, Deus, encontrar um deleite, um gozo eterno nessas palavras. Nós imploramos a Tua bênção e nós Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tempo que nos foi dado para essa primeira palestra, Total Depravação do Homem, esse é o tipo de assunto que não agrada o coração do homem. Desligou? Quando ele reinicia aqui, deixa eu falar. Então, é o tipo de assunto que ele é muito desafiador, porque ele vem de fato mostrar
biblicamente quem eu sou e quem você é aos olhos de Deus, fora da pessoa de Jesus Cristo, pós-queda, o que é que nós somos aos olhos de Deus. E se tem uma coisa que nós não agradamos muito, de fato admitir quem nós somos, à luz das Escrituras, porque a Escritura ela é o único livro que diz quem eu sou, e ela não se importa muito com o que eu penso, o que eu deixo de pensar, porque ela é a palavra de Deus. Quando Paulo escrevendo assim no Timóteo, diz: olha, a palavra de Deus, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela diz assim: olha, você, Paulo, você é um pecador miserável, nasceu em pecado, e se morrer assim, está no inferno eternamente. Ponto final. Isso é a palavra de Deus, não é? Então, para a gente pensar nesse assunto de total depravação, nós temos que nos desarmar diante da Escritura e pedir a Deus assim: Deus, me convença do que eu sou. Porque Jeremias diz que o meu coração enganoso, desesperadamente corrupto, eu não sou capaz de me compreender, de me entender, de saber quem de fato eu sou e do que eu sou capaz de fazer. Ponto. A Bíblia de cara nos diz que o homem não tem nada a contribuir para a sua salvação. Ela é uma dádiva de Deus. Observe que logo ali no fechamento da parte do presbítero Dai, que o dilema de Arminio é isso, assim, é mostrar que o homem tem condições de se salvar. O homem pode fazer algo para se salvar, e a salvação ela não é plenamente soberana da vontade de Deus. Ainda em Efésios capítulo 2, só o versículo 8 e o versículo 9 já são o suficiente para a gente desmontar essa teoria de arminiano, esse Armínio ou qualquer outra pessoa que pense dessa forma. Porque o versículo 8 do capítulo 2 de Efésios diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha como que Deus começa uma palavra simples, direta, objetiva, pontiaguda, e lança a espada no peito do homem e diz assim: olha, você é salvo por um favor imerecido, é a minha graça. Não tem ação sua, não tem cooperação sua, você não contribui, né? E nós vamos dizer que você não só não contribui, como você não pode contribuir, como você não tem como contribuir, como que você é incapacitado, como que você é inabilitado, e não há uma possibilidade de você chegar ao céu por sua própria conta. Não há. Não existe uma possibilidade de qualquer homem entrar no céu por conta própria, por obra própria, por mérito próprio ou qualquer outra coisa. Ele diz assim: graça somente, mediante o quê? Mediante a fé. Senhor, pastor, mas eu tenho fé. Mentira, mentira sua, porque alguém só pode ter fé se Deus conceder essa fé a ele. Ele diz: a fé é um dom de Deus, ninguém nasce com essa fé. Muito pelo contrário, nós já lemos aqui Efésios 2:1, que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Então a fé, como diz Paulo escrevendo Tito, no primeiro capítulo, ele diz assim: a fé ela é dos eleitos, ela foi promovida lá na eternidade, dada lá na eternidade somente para os eleitos. Então ele diz: olha, pela graça somente, pela fé somente, uma fé que não é sua, que você não tem, que você não produz, que você não pode ter. Então você não pode crer nesse Jesus, e você não tem habilidade para crer nesse Jesus. E ele traz seu objetivo. Por quê? Ele diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie. Ele diz assim: por que você não pode fazer nada, você é incapacitado, você não tem como, não existe a possibilidade. Ele diz assim: para que a glória seja totalmente de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado, honrado. O homem é nada menos, nada mais do que um objeto, o alvo da graça e da misericórdia de Deus. Então ele diz assim: toda honra e toda glória somente a Deus. Então não há nada do que você faça, nada do que você possa contribuir para fazer com que você chegue ao céu. Por quê? Porque a salvação é totalmente de graça para nós, não para Deus,
Para Deus ela tem um preço muito caro, né? Ela é mediante a fé, mas uma fé que só Deus pode conceder, nem ninguém mais pode conceder, só Ele, e ninguém nasce com essa fé. Isso é dado por Deus como dom, e nem de obras. Pode fazer penitência, pode contribuir, pode fazer o que você quiser, pode doar o seu coração para alguém, pode doar o seu rim para alguém, você pode socorrer o mais necessitado da face da terra. Por obra você não chega aos céus, como diz Isaías 64:6. Qualquer ato de justiça nosso, qualquer obra de justiça nossa, aos olhos de Deus não passam de trapos de imundícia diante de Deus, tá? Então, vamos pensar em depravação. Depravação refere-se à nossa pecaminosidade e impiedade aos olhos de Deus, e estamos em grande necessidade de sua salvação. Então, o que é total depravação? É a minha natureza pecaminosa, é a minha impiedade aos olhos de Deus. Qual que é um dos grandes problemas que nós temos? É que nós temos uma tendência natural de nos comparar um com o outro. Deus, eu não sou tão mal quanto o Edivaldo. O Edivaldo vai para o inferno, mas eu não. A natureza ali que está dizendo, a total depravação do homem, está dizendo assim: aos olhos de Deus, eu tenho uma natureza pecaminosa, eu sou mau, meu coração é mau, meu estado, a minha condição é de corrupção, de maldade, de malignidade. Não há no ser humano, não existe um ser humano na face da terra, exceto o Senhor Jesus Cristo, que tenha alguma coisa que diga para Deus: Deus, olha para mim e veja quem eu sou. Ele diz assim: olha, o que eu vejo em você é pecaminosidade, é impiedade, e você está numa grande necessidade de salvação. Depravação como total significa que todos os homens, exceto Jesus, são depravados e ímpios. Abra sua Bíblia, Salmo 14, versículo 2 e 3. Eu vou pedir um outro irmão que abra para mim Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Quem já está aí com Efésios 2, 3, mantenha aberto. Então vamos lá, Salmo 14, versículo 2 e 3. Quem achou pode ler para nós? Veja como que o salmista é claro, são todos, sem exceção, né? Todos estão nessa condição. Olha, do céu olha o Senhor, né, para os filhos dos homens, para ver se há quem tema, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele não abre exceção, ele não faz acepção de pessoas, ele inclui todos, né? É lógico que biblicamente nós sempre vamos colocar a exceção em Cristo, mas nós estamos tratando do homem, o homem criado, o homem nascido aqui, né, pós-Adão. Como que nós então nos encontramos? Gênesis 6, 5. Então diz assim: olha, o que há no coração do homem? Todo o desígnio do coração do homem é mau. Não há um pensamento, não há uma ação, não há um propósito no coração do homem que seja bom. Ele é mau. E nós vamos entender isso lá na frente. De repente ele pensa: mas eu não sou tão mau assim, eu não tenho essa natureza, né? Efésios 2, 3. Então diz assim: olha, como que nós andamos sem Cristo? Segundo os desejos da nossa carne, segundo os nossos próprios pensamentos, segundo os príncipes de potestade. Nós éramos como os demais, né? Éramos filhos da ira. Olha a nossa condição, olha a nossa natureza fora da pessoa de Cristo. Jeremias 17, 9 vai dizer o quê? Diz assim: olha o que é o coração do homem, né? Enganoso,
desesperadamente corrupto. Essa é a condição do homem. Não há nenhum bem em parte alguma. Conforme Efésios 2:1, nós nos encontramos mortos em nossos delitos e pecados. Então, mortos em pecado, Efésios 2:1, estando vós mortos, isso se refere ao nosso estado espiritual antes do novo nascimento. Então ele está dizendo assim, o meu estado, a minha condição, a sua condição, antes do novo nascimento, antes da regeneração, é essa questão aí. A gente precisa entender isso profundamente, para que a hora que nós entendermos o que é essa total depravação, vamos lembrar, volte lá em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem num estado de perfeição, num estado de santidade, num estado agora de servir e adorar a Deus eternamente. O que foi que o pecado então fez com o ser humano? Com a entrada do pecado no mundo, com a desobediência de Adão, o que aconteceu? Esse pecado, ele não anulou a imagem e a semelhança de Deus no homem. O homem continua, você, eu, nós continuamos a imagem e semelhança de Deus, com um agravante muito sério. Qual que é o agravante muito sério? É esse estado que nós nos encontramos. O que o pecado fez comigo? Ele pegou a minha razão, a minha mente, ele pegou as minhas emoções, o meu coração, ele pegou a minha vontade, o volitivo, e corrompeu tudo isso. A minha mente, o meu coração, os meus desejos deveriam ser todos centrados em Deus, para a glória de Deus, para a exaltação de Deus. Com a entrada do pecado no mundo, e o pecado então corrompe a mente humana, corrompe o coração humano, corrompe o desejo humano, que nós chamamos razão, emoção e volitivo. Então está o intelecto, está o sentimento, as emoções e todos os nossos desejos foram corrompidos. De que maneira? Nós agora nos colocamos no centro, já não é mais voltado para Deus. O que está no centro agora é o homem. Lendo lá do finalzinho, o que Arminio quer provar? Que o homem está no centro, que ele pode salvar a si mesmo. E a total depravação, ela vem provar ao contrário, que o homem não está no centro, que o pecado de fato corrompeu todas as faculdades do homem, levando o homem agora a se tornar escravo, tornar um incapacitado, um escravo do pecado, um escravo do diabo, um escravo da própria carne, e ele não mais vive para Deus, mas ele vive mais agora para si. De fato, esse estado nosso, ele nos leva a uma rebelião profunda contra Deus. Nós não queremos nada com Deus, nós não gostamos de Deus, nós não queremos obedecer às leis de Deus, nós não temos vontade de obedecer à lei de Deus, nós não temos vontade de agradar a Deus, e nós não temos desejo nenhum de andar com Deus. E nós vamos caminhar aí para isso. Mortos em pecado, condição que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando foi dado lá a ordem, pode comer de todo fruto, come de todas as coisas, aproveita bastante, mas desse fruto aqui vocês não comerão, porque certamente vocês morrerão. Adão era o representante federal de toda a raça humana. Sua queda significou que toda a sua posteridade herdaria a natureza pecaminosa, conforme Romanos 5,12. O que é isso, irmãos? Essa verdade é fundamentada através das Escrituras. Quando Deus colocou Adão no Éden para te representar e para me representar, Ele fez um pacto federal com Adão, dizendo assim: Adão, se você me obedecer, toda a raça humana viverá em você. Será bendita na terra. Se você desobedecer, certamente você morrerá. E por causa da desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo e a morte passou a todos. E aí, não necessariamente só a morte física, mas muito mais a morte espiritual, que diz assim: o homem agora está morto espiritualmente na presença de Deus por causa do pecado de Adão. Então, quando nós falamos de total depravação do homem, nós estamos falando do nosso estado, da nossa condição.
Nós nascemos assim, do estado de pecado, com uma natureza pecaminosa, com uma natureza que não se agrada de Deus, com uma natureza que coloca o homem no centro, com uma natureza que esqueceu o seu propósito de criação de existência para adoração e para glorificação do nome de Deus. Então vamos ler esses textos aí para a gente entender isso. Salmo 51, versículo 5. Quem achou pode ler. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ok? 58, 3. Quem achou pode ler para nós. Desviaram seus filhos desde a sua corrupção, mas a iniquidade também no caminho preferente de vida. Então vejam, olha, na iniquidade, no pecado, é que eu nasci, que eu fui concebido. Eu já estou nascendo assim. Davi diz, olha, na iniquidade, no pecado, é nessa condição, é nesse estado que eu fui gerado. O versículo 3, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Desde a sua concepção já são desviados, né? Já não querem nada com Deus. Volte um pouquinho aí, no livro de Jó, capítulo 14, versículo 4. Então ele diz, olha, quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. Ele diz, olha, mostrando o que é o nosso estado, mostrando o que é a nossa natureza. Agora vá lá para o capítulo 15, versículos 14 a 16, de Jó mesmo. Capítulo 15, versículo 14 e 16. E é o homem para que seja puro, e o que nasce mulher para ser justo, eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem nos céus, são puras aos seus olhos. Não ao menos o homem que é abominável e corrupto, que leva a iniquidade com a alma. Então, olha como que Jó descreve a natureza do homem pós-queda. Jó ainda, 25, versículos 4 a 6. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é usando, e o filho do homem que é velho. Então, o texto de Efésios 2,3 já está bem enfático na nossa cabeça. O que nós estamos dizendo? Em outras palavras, nossa condição espiritual não decorre do que fizemos ou fazemos, mas decorre do que somos naturalmente desde o nosso nascimento. O capítulo está dizendo assim, ninguém se torna pecador porque ele comete pecado. A Bíblia está dizendo assim, nós cometemos pecado porque nós somos pecadores por nascimento. É isso que ele está dizendo. Essa é a condição do ser humano pós-queda. Todo ser humano nasce nessa condição. Não é pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas é como nós nascemos, o estado em que nós nascemos, é a condição que nós nascemos. Nós já nascemos mortos espiritualmente, já nascemos na iniquidade, já nascemos essa depravação total. Toda a nossa mente, todo o nosso coração, toda a nossa vontade, ainda que não tenhamos perdido a imagem e semelhança de Deus, ela foi de todo corrompida. Então, é isso que o texto nos chama a atenção. Todos esses textos nos fazem entender isso. Olha, em outras palavras, nossa condição espiritual não decorre do que fizemos, mas decorre do que somos naturalmente desde o nosso nascimento. Vamos tentar entender isso aí. Como que os arminianos veem salvação? É assim que eles veem a salvação. Lá de cima. Nós nascemos mortos espiritualmente. Você já viu algum morto levantar a mão pedindo socorro? Imagina alguém morto, afogado ali, né, debaixo d'água, ele está afogadão, o morto está lá, buscando salva-vida. Morto não tem atitude.
no que diz respeito moralmente a Deus. Não estamos falando de vida teológica, de coisa para o mal. Nós estamos falando assim, olha, moralmente em relação a Deus, o defunto ele não pode estender a mão a Deus. E parece que há do lado de cá pessoas desejosas de lançar a boia. E mesmo que haja milhões de pessoas de cá, milhões de crentes do lado de cá, tentando lançar a boia para um defunto, né, que já está afogado, e você lança a boia e diz assim: pega a boia que eu te salvo. Ele está morto. Você continua gritando com ele. Imagine eu gritando com Lázaro, né? O Jorge aqui gritando: Lázaro, sai daí! Lázaro, venha! O que ia acontecer com Lázaro, gente? Essa é a ideia do arminiano. Agora, a ideia do calvinista é aquele ali de baixo, olha, o vale de ossos secos. Como é que acontece no vale de ossos secos? Deus diz assim: vai lá e prega para aquele monte de ossos secos. Senhor, só tem mortos, é só osso. Prega a minha palavra, profetiza a minha palavra. Senhor, mas são só ossos, como é que vai sair alguma coisa dali? O cara está atolado, o cara está morto, já não tem corpo, não tem mais nada, já putrefou. Como é que sai de lá? Ele prega a minha palavra, profetiza a minha palavra, exatamente como eu ordeno. E o que o profeta fez? Começou a pregar a palavra, daí a pouco ele ouviu um ruído, um barulho, né? Tendões, ossos ligando, ligamento, músculo, colocando de pé, e formou-se um grande exército. Ele diz assim: a salvação é pela graça, pela fé, não de obras. Ela vem da glória de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. É Ele quem nos tira desse estado de mortos em delitos do pecado. A Bíblia diz assim: olha, nascemos com uma natureza pecaminosa, por isso temos coração, pensamentos, palavras, atitudes más. Somos escravos do pecado e de Satanás. Como é difícil convencer um homem que ele é escravo do pecado, escravo do diabo. Mas a Bíblia diz isso, não é? Abra sua Bíblia aí em Romanos 8, versículo 34, e depois o versículo, João capítulo 8, versículo 34, e depois o versículo 44. Quem achou pode ler para nós, por favor. João 8, 34. Então, é escravo do pecado. Agora, olha o versículo 44. Veja como que é diferente, né? Eu chegar para você e falar assim: você comete pecado, você é escravo do pecado. Vou dizer aqui para o Gleides: você comete pecado, você é escravo do pecado. Imagina eu tendo a ousadia, né, a coragem de chegar para ele e falar assim: você sabia que você é escravo do diabo e você gosta de satisfazer o desejo do diabo? É isso que Deus está falando para mim e para você, fora de Cristo. Vocês gostam, vocês têm prazer nos desejos do diabo. Vocês vivem segundo a carne de vocês. Vocês têm a vontade de fazer os pensamentos de vocês. Vocês não estão preocupados comigo, vocês não pensam em mim, vocês são meus inimigos, vocês são desafeiçoados. Vocês não querem nada comigo. É isso que ele está dizendo. O que é de fato ser escravo do pecado? O que é estar morto espiritualmente? Quando lemos Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, ele diz assim: de onde é que procedem os maus desígnios do homem? O que sai do coração do homem? O que Jesus diz? O que sai lá do coração do homem? Tudo que é mal.
Adultério, prostituição, inveja, discórdia, contenda, idolatria, tudo, ele faz um pacote, ele pega tudo e fala, ó, é isso que procede do coração do homem. Por isso que Isaías 64, versículo 6 diz assim, olha, qualquer ato nosso que aparentemente, moralmente, possa dirigir-se a Deus, diz assim, ato de justiça, a nossa moral comparada com a moral de Deus, ele diz assim, qualquer ato seu é trapo de imundícia aos meus olhos. Não há nada em você que seja bom, não há nada em você que possa te justificar, que possa te colocar na minha presença como alguém salvo. Total depravação, observe isso, total depravação não quer dizer que nós somos tão perversos quanto possível. Ninguém pode pecar todo o pecado que seria possível. Por quê? Porque Deus nos refreia. A verdade é que, às vezes a gente fala assim, deixa eu falar alguma coisa aqui. Às vezes a gente fala assim, rapaz, você sabia que um pai estuprou uma filha de 2 anos de idade? Aí o cara diz, ele estava possesso. Não, ele só era pecador, homem. Porque o homem é capaz de fazer isso. A natureza dele pede isso. O homem é assim por si só. Ele não precisa de possessão para fazer o mal. Ele não precisa de estar possesso, ser usado pelo diabo para fazer esse mal. Ele faz porque ele é mau. É a natureza dele. É o padrão dele. Vamos ler Lucas capítulo 6, versículo 33. Então ele está dizendo assim, olha, você está fazendo vantagem no mundo, porque até pecador faz coisa boa, não é? Ele está dizendo assim, ele não chegou no seu limite ainda, de pecado, de perversão, de maldade. Por que ele não chega? Abra 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, e vamos observar por que a malignidade, o pecado do homem, não chega na sua totalidade. Por que ele não expressa ela na toda a plenitude do mal? Por que, por exemplo, os assaltantes não estão matando aí à vontade? Por que os bandidões não estão assassinando livremente? Por que o mal já não destruiu o mundo livremente, se o mal é mal? Olha aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Então diz assim, há alguém que detém o mal, há alguém que detém o pecado, que detém o homem da iniquidade, é ele que refreia, é ele que controla. Por que os muçulmanos ainda não acabaram com o mundo? Não é? Por que a turma, né, da favela da Rocinha não desce toda e não acaba com o Rio? Por que o Morro do Alemão não desce e não acaba com o Rio? Porque há refreio, há um controle soberano de Deus em cima do mal. Agora, o homem é mau. Não pense que ele não faz porque ele não quer, porque ele quer fazer. Mas existe um Deus soberano controlando toda essa malignidade sobre a terra. Tudo isso está debaixo da supervisão de Deus, debaixo do controle de Deus. E isso faz o que de você e de mim? Objetos da ira de Deus. Deus é um Deus santo e justo que não pode contemplar o pecado ou tê-lo em sua presença. Abacuque 1:13. O pecado deve ser punido. Todos nós merecemos ir para o inferno. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. O salário do pecado é morte e é condenação eterna. Já que você está em 2 Tessalonicenses, vamos para o capítulo 1 e vamos ler do versículo 6 até o versículo 10. Alguém leia para nós.
Então, observe a partir do versículo 8 que eu quero chamar a atenção. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não. Fora de Cristo, quem é que conhece a Deus? Qual é o ser humano que quer alguma coisa com Deus fora de Jesus Cristo? Então ele está dizendo isso, olha, não conhece a Deus, e contra os que não obedecem o Evangelho de Deus. O Evangelho é pregado para milhares de pessoas. E quantos seres humanos se rebelam contra o Evangelho? Quantos, talvez, que aqui estão, já se rebelaram contra o Evangelho? Você prega para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, de escola, né, seu vizinho do prédio, você ensina o Evangelho para ele, e ele não dá a mínima para o Evangelho. Ele não faz questão nenhuma de obedecer e de ouvir o Evangelho. Ele ainda te chama de chato. Falei, que crente chato, todo dia ele quer ensinar a Bíblia, como se só lá na igreja dele que se salva. Na igreja católica ninguém é salvo, lá na outra igreja ninguém é salvo, é só a igreja dele que salva. Porque as pessoas não querem nada com o Evangelho. Morto espiritualmente, não quer saber do Evangelho, ele não tolera o Evangelho. O Evangelho não é algo que o agrada. Então, aí vem a universalidade do pecado, como nós vimos no Salmo 14, né, falando que o ímpio pensa assim, e ele é assim, não há quem faça o bem, não há um sequer, não há quem queira Deus, não há quem busque a Deus, não há quem deseje. Isaías 53 fala, nós todos andávamos desgarrados como ovelhas, praticando o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa iniquidade. Tudo isso era prato cheio, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso precisa ficar claro na sua cabeça, porque senão você nunca vai entender o que é graça. Enquanto você não conseguir, na verdade, enquanto Deus não abrir a sua mente, enquanto Deus não se revelar a você, para mostrar qual é o grau de estado pecaminoso que você se encontra, o que é a sua natureza humana fora de Cristo, nós jamais vamos entender o que é graça, nós jamais vamos nos gloriar na graça de Deus. É preciso que caia um desespero enorme no meu coração e no seu, quando essa ira, quando essa justiça de Deus, para que a gente veja o quanto nós carecemos da sua graça, o quanto nós necessitamos de graça salvadora. Total incapacidade, isso significa que o homem é incapaz de fazer o bem, de entender o que é bom, ou até mesmo de desejar o que é bom. Todos são pecadores e necessitam da graça de Deus. Tanto Romanos 3, 9 e 12 a gente já leu, Jó 14, 4 também nós lemos, e Jeremias. Então, deixa eu só adiantar um slide aqui. Essa incapacidade, eu queria ver se eu ia trabalhar lá na frente aqui, porque senão... Eu vou trabalhar assim. Isso, eu vou voltar. Poxa. Então tá. Ninguém entende o bem, suas mentes estão obscurecidas pelo pecado. O homem não regenerado não tem entendimento das coisas de Deus. Tais coisas são loucura para ele. Abra sua Bíblia em João capítulo 3 e vamos ler do versículo 19 até 21. Eu vou mostrar da incapacidade, do não desejo, da não vontade, porque a nossa mente está obscurecida pelo pecado, corrompida pelo pecado, destruída pelo pecado. Então vamos ler João capítulo 3, do versículo 19 até o 21. Quem achou pode ler. Pode continuar. Ok, então vamos entender o que João está dizendo. Olha, a luz veio ao mundo. O que os homens fizeram?
ter coragem de dizer isso a seu respeito? Jesus veio ao mundo e eu amei mais as trevas do que Jesus. Você é capaz de olhar para dentro do seu coração, para a sua mente, e falar assim: eu amei mais as trevas do que o próprio Jesus. E eu amo mais as trevas do que o próprio Jesus. Como é que ele diz que eu amo mais as trevas do que Jesus? Ele diz no versículo 20: é porque eu me aborreço com a luz. Porque a luz chega e fala assim: Jorge, você é pecador e você precisa mudar, senão você vai para o inferno. Então, para que eu quero a luz, Jesus Cristo mostrando quem eu sou, se eu tenho prazer no que eu sou? Por que eu amo as trevas? Porque as trevas, ela é exatamente o que eu sou, ou eu sou exatamente o que as trevas são. A minha natureza é compatível com as trevas. Então, entre as trevas e eu, há uma harmonia muito grande. Viver no mundo, gostar do mundo, curtir o mundo, desfrutar do mundo, é prazeroso. Então, eu e as trevas, nós caminhamos juntos. Fora de Cristo é isso, o meu prazer está nas trevas. Por que eu não quero a luz? Porque a luz mostra assim: você não pode ficar assim. Se você continuar assim, você será condenado eternamente ao inferno. Então ele vai dizer, por isso que ele aborrece a luz. E aqui, irmãos, é uma rebelião deliberada. Ele diz aqui no versículo 20, olha: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arruídas suas obras. Ele diz assim: a rebelião aqui, ela é declarada, deliberada. Olha, eu não quero nada com Deus, eu não quero luz, eu não quero saber o que é pecado, não me anuncie o que é pecado, não me ensine a Escritura. E essa talvez seja a mentalidade do ateu. Por que ele quer que não exista Deus? Porque ele não tem ninguém para condená-lo. Se Deus não existe, quem é que me condena? Quem é que me julga? Então aqui João está mostrando assim: olha, esse é o homem sem Cristo, essa é a total depravação do homem. Jesus veio para o céu, os céus não receberam. A luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a própria luz. Eles aborrecem a luz porque as suas obras são más, e porque eles têm prazer naquilo que eles fazem. Gente, o adulto olha para ele assim, ninguém sabe, só ele. Ele adultera com prazer, ele rouba com prazer, ele mente com prazer, ele mata com prazer, ele se sente bem com aquilo, faz parte da natureza humana dele. Ele nasceu assim, você é assim. Talvez você diga para mim assim: pastor, mas eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Se eu perguntar para você assim, qual que é a sua maior riqueza de vida? Eu poderia dizer para você que não é Deus. Porque basta Deus tocar lá no seu filho e levar ele na infância, e você diz assim: Deus, por quê? Por que o Senhor fez isso com meu filho? Talvez você seja um grande empresário e você diz assim: meu maior valor de vida chama-se Deus. E ele te toma uma empresa e leva à falência, e você diz assim: por que Deus? Por qual razão? Por que comigo? Por que não com outro empresário? Eu te sirvo, eu te adoro. E nós vamos analisando, por exemplo, por que nós temos inveja no coração? Por que nós temos idolatria no nosso coração? Porque o que está no coração do homem chama-se eu. E isso é pecado. Por isso é que eu não quero luz. A luz mostra que o meu eu está na frente. A luz mostra que o meu eu prevalece. O meu eu está na frente de qualquer coisa. Eu digo assim: Deus é soberano, mas Ele não pode fazer comigo tudo o que Ele quer, a hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Tem limites para Ele. Então aqui João está mostrando: olha, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ele diz assim: quem tem prazer na luz, é porque quando ele faz, quando ele age, quando ele vive, aquilo é prazeroso aos olhos de Deus, aquilo glorifica a Deus. Então, o homem sem Cristo, ele está morto espiritualmente e ele não quer nada com esse Deus. Vamos ver isso aí.
a incapacidade do homem de se arrepender e acreditar. Somos totalmente incapazes de até mesmo de procurar a Deus. Romanos 3,11 diz, né? Não há quem busque a Deus. Mas vamos pensar na hipótese de que você é bastante teimoso comigo. Pastor, eu não sou morto espiritualmente, eu não tenho essa depravação total, e eu tenho vontade de buscar a Deus, e eu quero buscar a Deus, e eu vou buscar a Jesus Cristo, e eu vou amar a Jesus Cristo. Então vamos para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o registrarei no juízo. Então eu poderia dizer assim, você quer? Como que você quer? Jesus está dizendo assim, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Não é boia lá no mar. O que Jesus está dizendo assim, é graça no vale de ossos secos. Se a graça não chegar no vale de ossos secos, você não vai até Cristo. Deus precisa te levar, você não sai desse vale de ossos secos. Você não sai desse estado, dessa condição de pecador, de morto espiritualmente, de ser totalmente depravado. É preciso que a graça de Deus haja em você. E ele está dizendo isso, olha, ninguém, e é interessante que algum dia você já parou para pensar nessa palavrinha? Ninguém. Quem é que pode ir até Cristo se o Pai não levar? Ele diz, ninguém. Nem um ser humano. Não existe um ser humano que possa chegar até Deus, até Cristo, se Deus não levar. Veja o versículo de número 65 desse capítulo 6. Prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, quem poderá vir a mim, pelo Pai, como for decidido. Aí você diz assim, tá, então eu não posso ir até Cristo porque o Pai tem que levar. Então deixa eu procurar um atalho aqui, eu vou ao Pai e vou pedir o Pai para me levar a Cristo. Encontrei a solução. Eu não posso ir até Cristo pela minha própria vontade. E o texto está dizendo que se o Pai levar, eu consigo. Então agora eu vou atrás do Pai e pedir o Pai para que eu vá, né, para que Ele me leve até Cristo. Agora, o que João diz, 14,6? Então, qual é a possibilidade de você chegar até Jesus, ou chegar até os céus, ou chegar a Deus? Nenhuma, por sua conta, nenhuma. Por minha conta própria, nenhuma. Para eu ir até Cristo, o Pai tem que levar. Para eu ir até o Pai, Cristo tem que me levar. Soberania de Deus, graça de Deus. Tem que ser uma ação graciosa. Ele tem que vir até mim. Ele que tem que entrar no vale de ossos secos. Eu não tenho como ir ao Pai, não tenho como ir ao Filho, eu não posso, eu não quero. É só voltar para João lá 8,44. O que eu quero? Eu quero satisfazer os desejos do diabo. Eu não quero ir até Cristo. Aí mas você continua teimoso, assim, não, mas eu quero, pastor, esses textos estão todos errados, e eu quero ir sim. João 5, 39 e 40, o que Jesus diz? Examinai a Escritura. Então ele disse, mentira sua, você não quer vir a mim para ter vida eterna, você não pode, você não tem capacidade, não tem como, não existe possibilidade, você não tem desejo, você não tem vontade, e você continua mentindo para você que você tem, que você quer, e não há possibilidade. O que ele está dizendo? Olha, você está vivendo Jeremias 17, 9, 13 e 23, porque o 17, 9 diz assim, olha, o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. O capítulo 13, versículo 23 vai dizer que pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo mudar? Se pode, então você que está acostumado a fazer o mal pode fazer o bem. Ele diz, assim como o etíope não muda, você também não pode parar de fazer o mal por conta própria. Você não muda o seu coração, você não se tira do seu estado de morto espiritualmente, do seu estado de pecado, nessa condição. Nós não saímos daí por conta própria. Alguém tem que fazer alguma coisa por nós. Abra sua Bíblia então, 2 Timóteo 2, versículos 25 e 26. Disciplinando com mansidão
Irmãos, Deus agindo o tempo todo. Não tem ação humana que diz assim, olha, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento. Alguém diz assim, pastor, mas eu estou arrependido dos meus pecados. Aí Deus assim fala assim para você, como? Como é que você está arrependido dos seus pecados se eu não te concedi arrependimento? Por isso que Jeremias 17:9 fala que o nosso coração é enganoso, mas o versículo 10 fala assim, Deus esquadrinha o nosso coração, o nosso pensamento e diz assim, você não pode estar arrependido, eu nunca te dei arrependimento, eu nunca promovi o arrependimento, eu não convenci você de que você está morto espiritualmente em seus delitos e pecados, porque na hora que eu te convencer de que você está morto em seus delitos e pecados, na hora que eu mostrar que você não tem habilidade para vir, que você não tem vontade para vir, que você não pode vir e que não há nenhum meio para você fazer algo para chegar até mim, aí eu vou te dar uma revelação. Aí Deus vai abrir a sua mente, seu entendimento e vai dizer assim, ó, eu vou te disciplinar com mansidão, né? Na expectativa eu vou te conceder não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade. Então ele diz, olha, eu vou te dar o arrependimento para que você conheça plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se dos laços do diabo, tendo sido feito cativos por ele, para cumprir a sua vontade. Ele falou assim, olha, só depois que Deus nos conceder o arrependimento de fato, só depois que Deus nos trouxer a sensatez de fato, e nós vamos ver isso amanhã, quando a gente for trabalhar na expiação limitada, porque o reverendo Edson vai trabalhar a primeira palestra sobre a eleição, como Deus nos escolheu, e na expiação limitada nós vamos ver como que Deus faz isso, como que Ele nos traz, como que Ele nos concede esse arrependimento, como que Ele nos traz essa sensatez. Lembro que isso é o contrário de Romanos 1, capítulo 1, a partir do versículo 18, quando fala assim, e a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade para mentir. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram com Deus, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou escurecendo o coração insensato, tornaram-se loucos, deixando de adorar o Criador para adorar. Aqui Timóteo está falando assim, eu vou reverter o processo todo. Isso é total depravação, você não pode, eu não posso. Eu não quero, eu não tenho condições, eu sou incapacitado. Você só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus poderá fazer isso por nós. Eu já estou encerrando, irmão, já estou finalizando aqui, aguarda só mais um minutinho. Preste atenção agora. Sabemos agora que se nós buscamos a ajuda e a misericórdia de Deus, é somente porque Deus primeiramente começou a obra de seu Espírito em nossos corações, para nos chamar por Ele. Jonas 2,9 fala que a salvação pertence ao Senhor. E agora vamos então a Ezequiel 36, 26 e 27, para a gente entender o que ele está falando em 2 Timóteo ali. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Quem achou pode ler? Ou melhor, vamos ler do versículo 25 até o versículo 27. Olha como que a gente observa aqui para destruir o arrianismo, para destruir essa total depravação nossa, né? Vejam que é só Deus agindo, o homem aqui é totalmente passivo. Ele diz assim, olha, versículo 25, então, quem que vai aspergir água pura sobre nós? Quem vai nos tornar purificados? Quem é que vai nos lavar de todas as imundícias? Quem é que vai nos purificar de todos os ídolos? Quem é que vai dar um coração novo a cada um de nós? Quem é que vai nos tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne? Quem é que vai colocar o Espírito dele dentro de nós e vai dar os seus estatutos e vai fazer com que nós os guardamos e que nós os observamos? Deus.
A ação graciosa de Deus. Isso aqui é o que nós chamamos de novo nascimento, de regeneração. E nós vamos trabalhar isso mais detalhadamente lá na expiação. Mas aqui para você começar a ter uma noção. O homem está morto em seus delitos e pecados. Ele é um ser totalmente depravado. Ele ama mais as trevas do que a luz. Ele não pode buscar Deus. Ele não tem como buscar. Ele não pode ir ao filho se o pai não levar. Ele não pode ir até o pai se o filho não leva. E assim vai mostrando que o homem é completamente incapaz por causa do seu estado. Não é pelo que nós fizemos ou fazemos, mas é pela condição na qual nós nascemos. Por causa do nosso representante federal legal, Adão, que pecou e todos nós caímos com ele, e por isso nós nos encontramos nessa condição, totalmente depravados, totalmente dependentes da graça de Deus. Então vamos ler os slides aqui só para a gente encerrar. No coração dessa doutrina está a necessidade de nós entendermos que estamos totalmente falidos perante Deus. Se mantivermos a ideia de que temos alguma capacidade espiritual, ainda que pequena, não vamos nos preocupar nunca com a nossa condição espiritual. Se em dado momento da sua vida você acha que você pode, deixa eu voltar ao mal, você bater a fome, pode tirar. Se em dado momento você acha que pode alguma coisa, você continua totalmente depravado e condenado. Momento em que você pensar assim, Senhor, eu fiz. Senhor, eu deixei de fazer. Senhor, você continua totalmente depravado e condenado. É preciso você entender desesperadamente: eu não posso, eu não quero, eu não tenho condições. Se o Senhor não vier, se o Senhor não me buscar, se o Senhor não me socorrer, se o Senhor não me tirar desse vale de osceiros, eu estou completamente perdido. Mas, ao conhecermos nossa real condição de mortos no pecado, estaremos em desespero e procurando por Cristo com a urgência de nos arrependermos e acreditarmos nele, pois nós não temos mérito em nós mesmos para oferecer a Deus e recebermos a salvação. Por quê? A salvação vem de Deus somente, através de Cristo somente, pela graça somente, através da fé somente, que nos é dada como um dom de Deus, para a glória de Deus somente. Aleluia, amém. E depois então a gente trabalha os textos lá na expiação. Só o 17:30 aqui de Atos diz: olha, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas ele diz assim: notifica a todos os homens para que todos se arrependam, porque ele estabeleceu um dia em que Cristo há de julgar o mundo com justiça, e se não houver arrependimento é condenação eterna. Ok? Então nós vamos parar por aqui, porque qual que é o nosso propósito? A gente já avançou o nosso horário já está avançado, a gente queria tentar caminhar aí dentro de uma